Um segundo artigo que você publicou sobre esse tema tem o título O racismo odeia os negros, o sionismo odeia os negros. Sim. Por que o sionismo odeia os negros? Porque no artigo, né, eu começo falando da exoneração da reitora, né, da Universidade de Harvard, mas o objetivo principalmente é trabalhar com o contexto israelense, não é nem com o norte-americano, contexto israelense e contexto brasileiro, né? Esse artigo ele foi antecedido por um outro chamado o sionismo e bolsonarismo, né? Abordando as similaridades entre esses dois movimentos políticos de extrema direita, tá? O bolsonarismo é um movimento de extrema direita brasileiro. Eu trabalho mais o bolsonarismo no livro da editora do Instituto Federal também, O Nascimento da Nação, como o liberalismo produziu o protofascismo brasileiro, né? Enfim, nesse terceiro artigo, né, eu falo de como que porque existe uma divisão racial entre as comunidades judaicas, não é só a questão do árabe, né, ou do palestino que está em Israel, ou árabe israelense, enfim, né. Os judeus, eles têm mais ou menos mais 3, 4 composições, eu vou abordar mais duas aqui, 3, né, que são os judeus askenazi, né, é isso, os sefardistas, né. Não, tá? Então, eu vou abordar isso. Os judeus askenazi são aqueles judeus brancos europeus ali, também do leste europeu, né? Eu vou chamar aqui de judeus orientais, tá? Para ficar mais fácil, né? Que são aqueles judeus que foram obrigados a ir para Israel porque, após a Guerra de 1948, eles se viram numa situação bastante complicada, porque eles viviam muito bem até então, né? No Marrocos, Irã ainda tem uma comunidade muito grande, né? Mas, sei lá, Iêmen, né? E foram obrigados a ir para Israel depois do Nakba, né? Depois de 1948, que acabou causando uma grande repulsa ali na região. E há os judeus Beta Israel, que são os judeus etíopes que migraram, né, para o Israel. Depois de Israel sofreu uma sanção na ONU, inclusive apoiada pelo Brasil, né, de que equiparando sionismo a racismo. E aí uma das formas que Israel encontrou para tentar superar esse estigma e reverter essa resolução foi a imigração dos Beta Israel, dos judeus que viviam na Etiópia, né? Que sofreu ali as consequências de uma guerra civil. Esses povos, tanto os judeus orientais quanto os judeus etíopes, passaram por campos de concentração, que eles chamavam de campos de assimilação. Assimilação do quê? Da ocidentalidade, né? Porque eles eram considerados bárbaros demais para Israel imaginário. Os judeus orientais, eles sofrem ainda, porque todos eles vivem à margem da sociedade, tanto é que todo o establishment político, todos os primeiros-ministros, né, israelenses são judeus askenazes, foram judeus askenazes, né? Não teve nenhum outro tipo de judeu, digamos assim, que conseguiu ocupar essa cadeira, e mesmo os ministérios, tá? Os judeus orientais, eles, ao serem colocados em campos de concentração, houve uma separação, né, dos filhos com as famílias, porque eles acreditavam que os filhos deveriam ser reeducados, né? Era mais fácil educar, etc. E a ponto deles criarem em 1970 um movimento chamado Panteras Negras, em referência aos Panteras Negras dos Estados Unidos. Veja só, os judeus orientais se viam no mesmo contexto que os negros norte-americanos, né, de segregação, né? Os judeus Beta Israel, né, os judeus etíopes, eles chegam a partir da década de 80 e 90, principalmente, até há uma migração anterior, mas em 70, né?
mas chegam em maior número na década de 80, até financiado pelo próprio Estado de Israel. E eles também são colocados em campos de assimilação, tá? Até hoje, o sangue dos Beta Israel não são aceitos no banco de sangue, os sangues foram jogados fora. Até uma deputada, antes da pandemia, ela foi fazer doação de sangue no próprio parlamento e a equipe médica não aceitou, porque é uma orientação do Ministério da Saúde, até hoje, mesmo ela tendo nascido em Israel, né? E as mulheres passaram por um processo de esterilização, né? Elas foram medicadas ilegalmente, até há manifestações hoje dos Beta Israel, é muito fácil encontrar isso no Google, né? Dos judeus etíopes em relação a esse processo de esterilização com medicação, e para que, obviamente, não houvesse reprodução e se diminuísse a população dos judeus etíopes no próprio Estado de Israel, né? Então, veja, isso dentro de Israel é um dado, né, de como que a questão da branquitude não está dissociada do sionismo. Tá? Não é um projeto dos judeus orientais que viviam no Oriente Médio. Não é um projeto dos judeus etíopes que hoje vivem em Israel, que viviam na Etiópia. Né? É um projeto fruto da construção dos Estados-nação, né? E, portanto, da instituição de arbitrariedades, né? Do ponto de vista histórico, porque você cria um mito fundador, que é o caso da diáspora, 70 depois de Cristo, né? Você cria uma perspectiva que todos têm que ser homogêneos, inclusive racialmente, e aconteceu que esses judeus que viviam no Oriente Médio e no continente africano não estavam na conta, né? Daqueles que fundaram o Estado de Israel. Não sabiam que existiam, né? Muitas vezes. Então, esse é um contexto racial de Israel, tá? E aí parte também para o contexto brasileiro, em que o bolsonarismo e o sionismo aqui no Brasil, é bom lembrar que o sionismo ele não só apoiou a eleição de Bolsonaro, tá? Então, teve escritório de advocacia, teve atuação da CONIB, teve financiamento. É bom lembrar que quando o Bolsonaro toma facada, ele vai para o hospital Albert Einstein. O Queiroz faz uma operação no sigilo, pagando em dinheiro vivo no hospital Albert Einstein. Ou seja, a parte da institucionalidade judaica, né, olha o que eu estou falando, da institucionalidade judaica, né, participou da construção do bolsonarismo. E participou do governo. Né? E lembrando também o que aconteceu no Hebraica. Né? O bolsonarismo ele tem como perspectiva a negação da existência do racismo no Brasil. Porque o bolsonarismo ele recupera elementos não só da democracia racial, mas da ideia de que a negritude em si ela deve sempre ser negada porque existe um tipo ideal de brasileiro, né? uma idealidade de brasileiro. Gilberto Freire é progressista demais para o bolsonarismo. Sim, não, Gilberto Freire é muito progressista, porque, na verdade, o bolsonarismo ele retoma os postulados do José de Alencar. Ele retoma os postulados do integralismo, do bandeirantismo, né? De que o brasileiro seria fruto da mãe indígena com o homem branco português, que foi eugenicamente melhorando ao longo do tempo. E que, portanto, não cabe um elemento africano. Então, por isso que o bolsonarismo ele nega o movimento negro, porque ele tem que negar a questão da pauta e da negritude do movimento negro. Porque isso seria anti-brasileiro. Né? Esse daí é um elemento fundante do bolsonarismo e da extrema-direita e do conservadorismo brasileiro, né? Desde o século XIX. E as instituições sionistas, né?
elas não tiveram nenhum problema com isso no Brasil, nenhum problema, né? E não dá para falar que não existem bons pesquisadores judeus sobre esse tema, né? Você pode concordar ou não, mas existe ali no Schwartz, etc. Inclusive no Instituto Brasil-Israel, né? Existem, né? Não dá para alegar ignorância. Então, Mas a Lília Schwartz, por exemplo, acha que o Lula errou. Você não sei se você acompanhou as posições dela. não acompanhei. Não, mas eu falo que em relação a esse tema, da questão do que é o movimento negro para o movimento de extrema-direita no Brasil, isso até ela dá conta, entendeu? Não dá para alegar ignorância. Não dá para alegar ignorância, não dá para... Então, as instituições judaicas no Brasil, que se engajaram no bolsonarismo, atuaram contra o movimento negro. Atuaram contra os indígenas. Não dá para desvincular. Não dá para falar que foi uma coisa específica. Não foi. Tá? E a forma de construção, tanto do Netanyahu quanto do Bolsonaro, por exemplo, as Forças Armadas israelenses, elas são a institucionalização de 3 milícias na década de 30 e 40. O Haganá, por exemplo. Elas se transformam nas Forças Armadas israelenses. Que, aliás, é a marca de um serviço de segurança muito presente nos bairros de classe média alta em São Paulo, né? Não sabia. Então. E não é, pode ter certeza que não é coincidência, tá? Não foi sem querer. Provavelmente não foi. E o bolsonarismo, ele tentou fazer algo muito semelhante. Basta lembrar, por exemplo, a discussão da década de 90 e 2000 para a regulamentação das milícias. Como lembrou o ex-governador do Rio de Janeiro, o César Maia, ele se chamava de organizações de autodefesa populares, né? Então, assim, os processos, né, tanto da extrema-direita brasileira em relação às milícias e a tentativa de regulamentação, institucionalização das próprias milícias enquanto forças de segurança, como que aconteceu, mirando-se no exemplo israelense, né, sem dúvida alguma, é uma coisa que aproxima o bolsonarismo do sionismo, o sionismo do bolsonarismo, inclusive do ponto de vista militar, histórico, né? Obrigado, Leonardo. Não, acho que é fundamental tocar nesses assuntos. Eu acho que essa live foi muito interessante por 2 motivos. Pela clareza de como a gente, e principalmente você, evidentemente, né, como você colocou as relações entre o sionismo e o racismo em diferentes perspectivas, né? Sim. Agora, você não... Só para encerrar a conversa, porque durante a sua fala, eu percebi que você evitou usar o termo sefardita e evitou usar o termo falacha, né? Que normalmente são usados para designar essa população que deixou países do Oriente Médio e foi para Israel, e o termo falacha para os judeus que vieram da Etiópia. Por que você evitou esses 2 termos? Por causa da questão, por exemplo, que existe hoje em Portugal. Assim, hoje tem uma confusão muito grande sobre o conceito de sefardista, né? Então, eu preferi... É mais uma questão, assim, para não haver confusão, tá? Eu preferi usar o termo judeus orientais, que eles também são chamados assim, né? Judeus orientais, para estabelecer essa grande generalização. Sei que há diferenças, né? Mas enfim, para não... Enfim, porque eu sei que tem um processo, não sei, algumas pessoas têm um processo específico, né, de reconhecimento ou não em Portugal, etc., que envolve também coisas que antecedem muito o 1947, 1948, que eu preferi não... Para deixar bem claro que foram pessoas que migraram para Israel nesse período, tá? Que viviam ali no Oriente Médio, etc. Tá?
Foi mais nesse sentido. Uma questão mais, sei lá. Tá. E falácia também você evitou por quê? Não sei. Não, foi mais por. Foi mais por. Uma questão metodológica. Você prefere Não, outros não, termos? não. Aí foi mais. Não, foi mais uma generalização. Assim, falácia. É que não é assim. O Bet Israel é como. É como eles é como Ele se normalmente eles são autodenomina. chamados. Falácia é um modo pejorativo, né? Quer Isso. dizer exilado, quer dizer estranho. Então, eu na verdade, como estava fazendo uma classificação dos judeus de uma maneira positiva, né? São os judeus askenazes, os orientais e os Bet Beta Israel. O falácia, para quem não sabe, falácia quer dizer exilado, estrangeiro, né? Que normalmente é uma nomenclatura usada para classificar os Beta Israel, né? Deus e o tio. Ó, tem um dos internautas, cujo nome não sei pronunciar, me corrigiu de que a empresa chama Haganai, não Haavara. Eu não sei se você falou. Então foi Não, um erro. eu não conheço, não falei isso, porque se fosse a Ganá, com certeza não era uma coincidência, né? O cara sabia, assim como não é uma coincidência aquela empresa de segurança que tem uma bandeira do Brasil e escreve embaixo AMIO, né? Claro. E uma das maiores fabricantes de bomba de gás, de pimenta, essas bombas anti-manifestação, se chama Condor no Brasil. Ah, é? Também. É. Eles Bom, não escondem. A gente é que não quer ver, Leonardo. a gente que não quer ver. Acho que a gente precisa ver, né? Ver, falar, para saber de fato que essa questão do capital simbólico para a direita, né, é uma coisa importante, né? É uma coisa que eles levam muito, muito a sério isso, de propaganda, né? Do seu ideário, dos símbolos.